Então, graças a Deus, muito boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você está assistindo a gente. Graças a Deus, estamos com vida, saúde, né? Vivos aqui na Terra, a maior riqueza nesse mundo é a vida, né? Então, se não você está me ouvindo aí, eu aqui falando, é porque estamos vivos e damos para isso, graças a Deus, por conservar a nossa vida na Terra. Então, nós estamos aqui também nesse canal, Verdades Eternas de Deus, que são invencíveis e que estão na Bíblia. Então, o canal Verdades Eternas de Deus, né? Então, graças a Deus, vamos continuar estudando para nós ganharmos mais conhecimento das verdades de Deus, que as verdades, disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que salva o homem. É a verdade que vai conduzir nós para a libertação dos falsos ensinamentos que existem no mundo, que não é pouco, são muitos. Então, nesse canal, ainda um canal novo, né? Temos já mais algumas lives já aí jogadas aí no canal, estão aí inseridas. Você pode pesquisar uma, outra, um pouco hoje, outro pouco amanhã, e você vai ouvindo. Eu tenho procurado me esforçar para fazer não lives muito grandes, né? Muito tempo para você ficar assistindo de uma só vez, mas é difícil você falar tantas coisas em tão pouco tempo. Então elas estão girando aí em torno de 30 minutos, 40 minutos, né? Um pouco mais, um pouquinho menos, para você poder assistir do começo ao fim. E se você não conseguir assistir, trava ela, né? O YouTube tem essa grande vantagem. Você está assistindo uma live, se você não consegue assistir tudo por causa do tempo, as suas obrigações, você para e no dia seguinte você pode continuar de onde você parou até terminar e depois você abre outra live, né? Então nós temos nos dedicado agora nessas poucas lives que estão aí gravadas, estão aí no canal, falando sobre o princípio de tudo. Então, nós sabemos que o princípio de tudo é Deus, né? Deus é o criador de todas as coisas. Então, nós já temos algumas lives falando sobre a pessoa de Deus. Que Deus, ele é um ser incriado, é uma pessoa, e essa pessoa de Deus, ela é eterna. Deus é um ser eterno. Deus é o único ser que possui a imortalidade. Imortalidade aqui significa o quê? Que Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. E aprendemos também em outras lives, são verdades, que também Deus, o ser de Deus é espírito. Cristo, quando veio na Terra, no tempo que ele viveu aqui, ele deixou esse ensinamento para nós. Está lá no livro de João, né? Deus é espírito e procura que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos que adorar a Deus usando o nosso espírito humano, usando o Espírito Santo que Deus nos dá como um auxiliador a nós, e em verdade, não em mentira, não em engano. Então isso é importante. Deus procura adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. E nós já aprendemos também, tocando por cima, que a verdade, o que é a verdade? Diz na Bíblia Sagrada. Jesus falando lá em João também, 17. A tua palavra é a verdade. Então a verdade está onde? Está na faculdade? Não está na faculdade. Está na universidade? Não está na universidade. Né? Está nas estrelas? Também está nas estrelas. Está embaixo da terra? Também não está. A verdade está na palavra de Deus. Então nós precisamos de aprender a crer na palavra de Deus. E pelo que nós cremos, né, se você que está me ouvindo, você se intitula que você é cristão, você crê em Deus, crê em Cristo, né, você sabe que nas religiões chamadas cristãs, que tem no mundo muitas, né, igrejas, denominações, está lotada, né? Todas elas, quase 100% ou 100% delas, acreditam que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Né? A Bíblia Sagrada é o livro de maior autoridade dentro das religiões evangélicas, cristãs. Né? Então, se é a Bíblia que é a palavra de Deus, devemos, então, ater aos ensinamentos da Bíblia Sagrada, que apresenta para nós o único Deus verdadeiro, singular, né? Eterno, imortal, todo-poderoso, que criou todas as coisas. Então nós vamos acreditar na palavra desse Deus que está escrito. E nós já aprendemos isso em algumas lives aí que você pode ver falando sobre Deus. Tem live 1, live 2, né? Tem 3, se não me engano.
depois tem falando sobre o Filho de Deus, que esse Deus único, verdadeiro, eterno, criador de todas as coisas, o Deus Pai Todo-Poderoso, a Bíblia apresenta que esse Deus tem um filho. Gerou um filho, nascido dele, que tem a natureza dele, tem a essência dele, e esse Deus, esse Cristo, o Filho de Deus, também ele é espírito, igual ao Pai, em natureza e em essência. Cristo, nascido de Deus, também é Deus, igual ao Pai, é divino, igual ao Pai, porque nós aprendemos nas outras lives que existe na divindade ou na deidade, existe três pessoas, né? Pai, Filho e o Espírito Santo. Nesse tempo que Deus separou para criar todas as coisas, o Espírito Santo de Deus age também como uma pessoa, né? Então, na deidade tem três pessoas. Realmente tem o Pai, que é a fonte de tudo, o Filho, que é nascido do Pai, que é filho dele, e Deus é Pai dele, e o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo também de Cristo, que nos auxilia, que é enviado por Deus, né, por Cristo, para nos auxiliar na nossa pequena fé, nosso pequeno entendimento, para nos ajudar. E nós aprendemos já em outras lives aí que Deus mostra que a natureza criada por Deus, o universo, mostra a existência do Criador, né? Que a natureza na Terra, por exemplo, você vê as árvores, as plantas, os vegetais, você vê os animais, as aves, os peixes, né? Tudo coisas complexas, né? Simples por um lado, mas complexa por outro, e nós mesmos, o próprio ser humano, somos um ser complexo, né? E tudo funciona direitinho, não só aqui na Terra, como também no universo, né? E isso é dado, é a causa de quem? De Deus que criou, né? Que organizou, que gerencia tudo isso daí para tudo que funciona dentro do seu tempo, da sua existência direitinho. Então esse Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso, que nós já aprendemos em outra live, e nós já aprendemos numa live anterior e duas lives falando sobre também a criação de Deus, a criação do homem, né? Nós vimos que Deus criou o homem do pó da terra, né? Adão foi o primeiro homem criado por Deus, Adão, né? Então Deus primeiramente criou Adão, Deus criou todo o universo, criou o sistema solar, e depois Deus finalizou criando aqui a Terra, nesse lugar aqui do espaço, no sistema solar, criou todas as plantas, os animais que rastejam na Terra, os quadrúpedes, todas as coisas, tudo isso criado no quarto, quinto dia, mais ou menos, e depois Deus criou o homem, que foi o ápice da criação de Deus, um ser que é semelhante a Deus. Façamos o homem segundo a sua imagem, segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então Deus criou o homem à imagem de Deus, à imagem do seu filho, né? E nós vemos que esse homem, ele foi criado com três partes principais, que é corpo, alma e espírito. E nós aprendemos já em outras lives, a Bíblia mostra isso, nós já lemos, tem aí para você assistir, você pode depois clicar em cima esses tópicos, que Deus criou o homem com três partes, e essas três partes do homem foram criadas no sexto dia. Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. O homem ainda não existia, nenhuma parte do homem existia, nenhuma dessas três partes do homem ainda não existia, e no sexto dia Deus formou o corpo do homem do pó da terra, Deus também criou o espírito, né? E Deus colocou isso tudo dentro do corpo do homem, a alma e o espírito, né, que são as duas partes invisíveis que nós não vemos, dentro do corpo humano, e Deus soprou, quando Deus soprou na narina de Adão, Deus soprou para dentro da narina de Adão o espírito e a alma, e o espírito que dá vida, né, que faz nós vivermos nesse mundo, né? O espírito de fôlego de vida, algumas traduções traduz assim, e soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, ou tem tradução que traduz como o espírito que dá vida. Então tem um espírito, que é um espírito que todo ser vivo tem. Todo ser vivo tem. Os animais têm, né? Os animais quadrúpedes, as aves, os répteis, os peixes, tudo que se move tem alma, tem espírito. Está na Bíblia. Nós não vamos poder ler isso agora, como em outra live eu já falei. Eu não posso citar todos os versículos numa live, por quê? Porque vai ficar grande demais o tópico, e eu não quero que fique tão grande para você não desistir de assistir tudo. Amém? Então, graças a Deus, hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. Até nas duas últimas lives aí,
nós falamos sobre a criação do homem, a live 1, live 2, né? Que Deus criou o homem no sexto dia, que antes do sexto dia, não é como muitas religiões ensinam, que Deus criou o corpo humano, mas o espírito humano já existia com Deus na eternidade, e Deus pegou esse espírito que já estava com Deus lá na eternidade passada, e mandou esse espírito, enviou esse espírito aqui para a terra, colocou no corpo de Adão, no corpo de Eva, e quando você nasce, Deus pega esse espírito e coloca em você. Cada um de nós tem um espírito que vem de Deus. Não. E tem mais ainda, para ficar mais grave ainda, tem, segundo muitos ensinam, não é uma pessoa só, são centenas de pessoas ensinando isso, de que tem pessoas humanas nesse mundo que ele não tem espírito, ele só tem alma e corpo. Né? E alma e corpo, quando você morre, acaba, né? Vai para a sepultura, lá é a sua morada eterna, acabou, você não existe mais. E tem pessoa que tem espírito que veio lá do céu, estava lá com Deus, e esse espírito, quando você morre, seu corpo morre aqui na frente, sua alma deixa de respirar, né? Esse espírito volta para Deus, né? E eles baseiam isso, um dos lugares que eles baseiam essa informação, esse ensinamento, é lá em Eclesiastes capítulo 12, que diz que o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que deu. Mas o espírito que volta para Deus é o espírito que dá vida, é o espírito que toda alma vivente tem. Então, quando morre, não só o ser humano, mas morre também um animal, um boi, né, um cabrito, né? Okay? Morre uma ave, né, um papagaio, morre lá uma águia, ela tem espírito, porque senão elas não poderiam viver, tem alma. Porque quem não tem alma, não tem espírito, são as coisas inanimadas que Deus criou, né? A montanha, o ferro, né? A rocha, a pedra que você não tem alma, né? Mas as coisas vivas têm alma. E esse espírito que é a alma dessas coisas vivas, que é o espírito que faz elas viverem, quando eles morrem, inclusive o do homem, quando morre, esse espírito volta para Deus. É uma coisa que fez você, é uma coisa que é o fôlego de vida que você fazia você viver aqui na Terra. E o espírito, enquanto você está vivo aqui na Terra, você tem esse fôlego de vida, você tem essa possibilidade de viver aqui na Terra, o espírito humano está dentro do nosso corpo. E esse espírito humano é que é o objetivo da salvação de Deus. Que esse espírito humano é criado por Deus, feito por Deus no sexto dia. E esse espírito humano, ele é uma pessoa, né? Nós somos uma pessoa, nós seres humanos somos uma pessoa. Né? Aqui na Terra, o ser humano completo, ele tem espírito, alma e corpo, certo? Então o corpo que é da Terra um dia morre e vai volta para a Terra, né? E o espírito e a alma não volta para a Terra. Né? Esse espírito, aí nós vamos aprender agora um pouquinho aqui nessa live aqui agora nesse dia. Eu não quero aprofundar muito, porque se você ouvir as outras lives, já vai te ajudar com esse pouquinho de introdução que eu estou dando aqui. Vamos nos ater agora que Deus já criou o homem no sexto dia, aprendemos isso. Todo o ser completo do homem, corpo, alma e espírito, foi criado no sexto dia e foi colocado em Adão. E de Adão nós aprendemos que depois de Adão, Deus fez uma mulher, né? A auxiliadora de Adão, Eva. Eva foi feita de uma costela de Adão. Diz que Deus deu um pesado sono sobre Adão, né? E Adão dormiu, e Deus, tirando uma costela de Adão, Deus que formou Eva, né? E quando Adão acordou, que Adão viu a mulher dele, viu a Eva, né? A companheira dele agora no Éden, né? Ele ficou entusiasmado, sem dúvida nenhuma, ele se apaixonou por Eva, né? Porque ele tinha andado toda a terra, ou todos os animais da terra, todo tipo de criatura que Deus tinha criado aqui na terra, passou na frente de Adão. E Adão foi nominando todos eles, né? Esse é o elefante, é o boi, é o cavalo, é o macaco, né? E assim por diante. E também as árvores e a flora, né? Adão viu tudo, né? Ok? Porque nós temos que aprender, você que está me ouvindo, nós temos que aprender, vamos aprender, né? Aprender o início certo. Porque se você aprender o início errado da criação de Deus, você vai desviar para um caminho totalmente fora do propósito de Deus. E você vai ser facilmente vítima dos falsos pregadores, das falsas religiões que ensinam coisas que, por você não ter o entendimento correto do como Deus fez no princípio, conforme está na Bíblia, você vai ser vítima desses ensinos. Né? Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Deus está permitindo que esse canal seja levantado agora nesse tempo, para que os que tiverem acesso a esse canal, né, possam ser esclarecidos, abençoados, né, com essas verdades de que vêm de Deus, que são verdades eternas.
Não importa se você crê ou se deixa de crer. Na verdade, você não consegue mudar. É um fato. O fato, ninguém muda. Você pode até não crer, né? Mas é um fato que aconteceu, que é assim. Então Deus criou o homem no sexto dia, espírito, alma e corpo, criado no sexto dia, as três partes do homem. Então esse ensinamento que o homem já existia na eternidade passada não é verdade, porque a Bíblia mostra que Deus, se você pegar toda a revelação da Bíblia, você vai ver que na eternidade passada Deus estava só. Deus é o único ser, quer dizer, Deus é uma pessoa. Pensa só, Deus também não é aquele que muitas religiões ensinam. Ah, Deus é uma força, Deus é um poder, né? Deus é uma inteligência abstrata, né? Deus é uma luz, que todo mundo tem essa luz. Não, não é. Tudo isso daí são aspectos de Deus, da pessoa de Deus. Deus é luz, a Bíblia diz, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é verdade, né? Deus, tudo isso, todo mundo sabe disso, que isso faz parte da natureza de Deus. Mas Deus é uma pessoa. Assim como eu, pensa só, eu, Luiz, não sou uma pessoa? Eu sou uma pessoa, né? Tá? Eu posso ser uma pessoa boa, uma pessoa má, uma pessoa cortês, uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa, né, respeitadora dos direitos do próximo, mas não é porque eu sou tudo isso que eu deixo de ser uma pessoa. Não é verdade? Eu sou uma pessoa. Perfeito? E assim Deus também. Vamos aprender que Deus, ele é um ser, quer dizer, Deus é um ser, né, espiritual. Deus é frente de nós. Não é, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem, nós somos um ser. Só que o nosso ser não é 100% espiritual, é? Não é. Nós temos um corpo que a Bíblia diz que é carnal, é da terra, né? É do pó da terra. Essa parte nossa, ela é finita, né? Ela uma hora acaba, uma hora nós morremos, e nós deixamos esse mundo onde vive o nosso homem natural, né? Que é constituído aqui na Terra dessa parte terrena, né? Que é o corpo humano, né? Que tem, ok? Então vamos aprofundar nisso posteriormente. Mas vamos agora falar, para nós entendermos melhor, que esse homem criado por Deus, a Bíblia diz que o Deus quando criou Adão, Deus criou Adão um homem reto. Era um ser reto, né? Adão não tinha defeito em Adão, né? Adão um ser reto. E Deus criou Adão e depois a Bíblia diz que o homem buscou muitas invenções, né? Está lá em Eclesiastes, Deus fala, né? Deus criou o homem reto, porém o homem buscou muitas invenções. O homem depois se desviou do propósito de Deus e nós vamos aprofundar nisso mais para frente, certo? Então, quando Deus então criou Adão no sexto dia, a Bíblia diz, né? Aí você vai no capítulo 1 de Gênesis, depois vai no capítulo 2, continuação, explicando como foi a criação, né? O capítulo 1 é uma síntese da criação de Deus, né? É uma síntese, é um resumo, né? Como Deus criou. E depois Deus vem detalhando no capítulo 2 como foi as etapas dentro dessa criação. E depois, ao longo da Bíblia, no livro de Jó, no livro de Salmos, né? No Novo Testamento, aprofunda como foi a criação de Deus lá na época que Deus fez. Então, no capítulo 2 de Gênesis, diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim do Éden, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus criou Adão, sexto dia, tá aquela história que nós já vimos, e Deus pegou esse Adão e colocou ele no jardim do Éden, né? No jardim do Éden. Então, na terra tinha um lugar chamado Jardim do Éden, quando Deus criou lá, né? Há milhares de anos atrás, certo? E Deus pegou Adão, esse Adão maravilhoso que Deus havia criado, Deus tinha um propósito maravilhoso para Adão, né? Ok? E Deus pegou Adão e colocou no jardim do Éden, né? E Deus diz para Adão: Adão, não, de tudo que tem no jardim do Éden, árvores boas para comida, você pode comer, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não vai comer. Então, no versículo aqui 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus criou o homem, e Deus formou um jardim, né, e colocou o homem no jardim do Éden, que ficava no lugar aqui da terra. Mais provavelmente lá para o lado do Oriente Médio, daquela região ali, né,
onde hoje é o Iraque, onde hoje é o Irã, Turquia, por aqueles lados lá. Era o Jardim do Éden, porque fala que tinha o rio Eufrates, né, que era um dos rios que vinha do Jardim do Éden, coisa e tal. Então, não vamos aprofundar aí agora, porque senão vai ficar muito grande. Né? Eu estou vendo aqui, a live já está ficando grande. Eu nem comecei a mensagem. Então, nós aprendemos o seguinte: Deus criou o homem reto, aí Deus formou a mulher. Aí, nesse ponto aqui, Deus tinha Adão ainda, não tinha Eva ainda. Aí Deus colocou Adão no Jardim do Éden, que era na terra, e Deus falou para Adão que Deus tinha feito todo tipo de árvore apetitosa para o alimento humano, que Adão podia comer todas as árvores do Jardim do Éden. E no meio do Jardim do Éden, Deus colocou a árvore da vida. E Deus disse para Adão: coma de todas as árvores que tem no Jardim do Éden. Tudo foi feito para teu alimento. Tudo que tem é para teu alimento. E até, inclusive, as coisas criadas, né, os animais, os répteis, tudo era para alimento para Adão se ele precisasse de comer. Certo? Muito bem. Mas Deus falou da árvore que está no Jardim do Éden também, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, sem dúvida nenhuma, mostrou para Adão, né? Adão, dessa árvore aí, ó, você não vai comer, porque se um dia você comer dela, você morre. Né? Ok? É uma ordem que Deus deu para Adão. Então aí nós já aprendemos de cara, se nós tivermos uma mente boa, já vamos aprender de cara. Ora, se Deus colocou Adão no Jardim do Éden, e Deus fez no Jardim do Éden com múltiplas frutas, milhares de frutas, de árvores frutíferas e legumes. Né? E Deus disse para Adão que podia ele comer de tudo. Porém, Deus ressaltou a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós vemos aí o quê? O livre-arbítrio. Né? Deus não criou o homem, nós aprendemos pela Bíblia que Deus não criou o homem como se cria, o homem faz um robô, né? Numa fábrica, o homem faz um robô na linha de produção e aquele robô ele fica ali 10 anos, 20 anos só pondo aquela peça. Ele não tem. Tanto é verdade que eles estão substituindo a mão de obra humana pela mão de obra do robô, porque a mão de obra humana tem aquele problema, se machuca, fica doente, tem que estar férias, tem que pagar 13º, né? Tem que pagar o salário, e o robô não precisa pagar, porque ele não tem vontade própria, né? Ele trabalha para você a vida toda e não reclama de salário. Não é verdade? Mas um ser humano já vai pedir: olha, eu preciso descansar, né? Eu vou ter que viajar, né? Eu estou cansado, né? Eu preciso de ganhar um pouco mais, né? Enfim, então, porque o ser humano tem vontade própria, tem livre-arbítrio. Se você não aumentar o salário dele, ele pode pegar e ir embora da firma, pede conta, vai embora, né? Então, nós aprendemos na Bíblia que Deus, quando criou o homem, Deus não é um Deus egoísta. Não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus na criação era criar alguns seres com vontade própria. E pelo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, não vai dar para a gente ver todos os versículos agora, porque o tempo não permite. Mas nós sabemos aí, falando rápido, 2 seres criados por Deus que têm vontade própria. Os anjos, eles servem a Deus não porque eles são obrigados a servir a Deus. Não, eles servem a Deus por vontade própria. Eles amam a Deus. Os anjos que amam a Deus, que reconhecem, são gratos, eles amam a Deus, eles fazem a vontade de Deus. Eles são anjos do bem, né? Vamos dizer assim. E também nós vemos pela Bíblia que existem os anjos que se rebelaram contra Deus. Aí tem doutrinas aí, ensinamentos no mundo, que não, anjo não existe, ou anjo não tem vontade própria, né? Não existe negócio que Deus tem um inimigo angelical, isso daí é história da religião. É brincadeira, não é. Deus, depois nós vamos ver isso com mais profundidade. Mas aqui, falando do homem, para não entrar na questão dos anjos, né? Agora, nós vamos ver que Deus criou Adão com vontade própria, porque Deus deu a Adão a liberdade, deu ele comeu de todas as frutas, todas as árvores do jardim, mas menos de uma, né? Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso é livre-arbítrio. Isso quer dizer que Adão poderia obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Tá certo? Então, nós sabemos pela Bíblia que Deus falou para ele que tinha um problema dele comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, veja a bondade de Deus, né? Deus colocou de fato uma árvore no jardim do Éden. Agora, se Deus não tivesse falado nada para Adão, e Deus disse assim: não, Deus, se uma hora ele comer por acidente, ele vai perder a possibilidade de viver para sempre, ele vai morrer. Mas como Deus não queria que Adão morresse, Deus avisou Adão antes. Deus falou: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Então veja o amor de Deus, né, irmão? O amor de Deus, esse Deus, muita gente fala mal de Deus. Ah, mas Deus é mal, por que Deus pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal? O mal também vem de Deus. Os caras não têm juízo.
para falar isso. Olha o amor de Deus. Deus sabia do perigo de Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus como um pai, né? Deus previu Adão, né? Adão, não coma de tudo, Adão. Tudo eu dou para você como alimento. Mas só essa árvore aqui que você não vai dela comer, porque se você comer, você vai morrer. Então Deus ama o homem, né? E Deus preveniu Adão para que Adão não comesse da árvore. Deus estava esperando, na realidade, se nós vemos pelo relato da Bíblia toda, nós estamos esperando que Deus esperava que Adão comesse da árvore da vida, né? Que estava também no meio do jardim. Se Adão, na inocência que ele estava, ele não tinha conhecimento do mal e nem do bem. Adão, quando foi criado aqui, ele não sabia nem que era o bem nem era o mal. Pô, a gente tem que entender isso. O bem para Adão, o certo para Adão era Deus. Adão aprendeu a falar com Deus, Adão aprendeu a andar com Deus, Adão aprendeu a andar por toda a terra com Deus e assim por diante. O que Deus falava para Adão era a vontade perfeita, né? Tá certo? Então Adão era uma pessoa inocente. Adão, pensa só, irmão, Adão, nesse tempo que Adão viveu aqui, antes de comer da árvore da vida, Adão era como um bebê, uma criança de 1 ano, 2 anos. Ela sabe o que é o bem e o mal. 5 anos, 3 anos, ela sabe. O bem para ela e o bem para ela é o que a mãe dela fala. É que o pai dela fala, né? Ela não tem conhecimento de desobedecer o pai nesse sentido, né? De fazer o mal. Não, a criança ela não conhece o mal. A criança vai conhecer o mal conforme ela vai crescendo, vai se envolvendo com outras pessoas, na escola, no trabalho, nas suas andanças, por lá e para cá, ela vai conhecer todo tipo de pessoa, todo tipo de situação. E aí ela vai mostrar o caráter dela, se é um caráter que vai para o bem, né? Ou se vai para o mal, né? Se ela vai seguir o bem que a mãe e o pai ensinou, ou se ela vai preferir seguir um caminho rebelde, né, na terra. Não é assim mesmo que acontece com os jovens? Quantas mães, quantos pais não falam, filho, não chega tarde da noite, filho, já você está acostumado a sair todo fim de semana, você vê de chegar aqui 11 horas, 10 horas, já tá bom. Você chega 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, é tão perigoso, filho. E o filho, mas o filho, muitas vezes, ele não ouve o pai nem a mãe. Ele continua fazendo isso e às vezes nós vemos aí o resultado, né? Acontece acidente, acontece mortes, que poderiam ser evitados se os filhos ouvissem o papai e a mamãe. No caso aqui, Adão não ouviu o papai. Adão não ouviu. Ele ouviu, mas ele não obedeceu, né? Aí vamos saber por quê. Então, Adão, vemos aqui que o homem tem livre-arbítrio quanto se ele quer viver para sempre ou não. Olha só, Deus falou para Adão, Adão, no dia que você comer, você morre, né? Então, nós vemos que nós temos a liberdade, nós temos o livre-arbítrio de escolher não só com quem nós queremos nos casar, com que profissão nós queremos ter, como muitos ensinam aí, né? Que o livre-arbítrio é só com relação a com quem você quer casar, com quem você quer morar, onde você quer morar, que profissão que você quer fazer. Mas com relação à eternidade, não é dado livre-arbítrio ao homem. Não é verdade. Porque você vai ficar com a palavra de quem? De Deus ou do homem que está dizendo em nome de Deus, que Deus não mandou ele falar isso, mas ele está dizendo que foi Deus que mandou, que você é que nem um inimigo de Deus. Falou, olha, você vai fazer, mas se você comer, não, se você comer, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, vai conhecer o bem e o mal. Né? Mais ou menos assim, né? Então, aí, depois de vamos ver isso, Eva, tá, e Adão também. Mas eu quero dizer assim, que o livre-arbítrio de Deus, ele é total. Algumas coisas que não é total, que eu quero dizer total, com exceção de algumas coisas, que diz toda regra existe exceção. É claro, no livre-arbítrio nosso não está dando a nós se você quer vir a existir ou não, né? Nós estamos nesse mundo porque nós pedimos para nascer aqui. Nós pedimos para nascer aqui. Né? Mas nós nascemos. Então a causa de nós nascermos aqui nesse mundo qual que é? É Deus, né? Que criou, né? E também nós não podemos escolher quem vai ser o nosso pai, quem vai ser a nossa mãe aqui na Terra. Não, você já nasce, aquela pessoa que você vê é seu pai e sua mãe. Né? Nós não escolhemos, por exemplo, o país que nós vamos nascer, né? Nós não nascemos no país onde nossos pais viviam. Você é brasileiro, você nasceu no Brasil, né? Se o seu pai às vezes nasce até no Brasil, mas seu pai não quer que você seja brasileiro e ele tem condições econômicas, ele quando está perto de nascer, ele manda a sua mãe lá para os Estados Unidos e ela nasce e você nasce lá e você ganha cidadania americana. Você é americano. Né? Então tem coisa nessa vida, nesse sentido, você não tem como escolher, por exemplo, a cor da sua pele, né? E assim por diante, né? Você não tem como escolher se você vai ser uma pessoa de 1,90 m ou se você vai ser uma pessoa de 1,50 m. Tem essas coisas não, mas tudo relacionado. Após o seu nascimento, tirando essas coisas aí básicas, né?
tudo na sua vida posteriormente está dentro do seu livre-arbítrio, com quem você quer casar, onde você quer morar, que profissão você quer seguir, que escola que você quer estudar, né? Se você não quer casar, você quer casar, se você quer ter 2 filhos, só um filho, se você quer trabalhar bastante ou trabalhar só o suficiente para você ter o que comer, ou você quer adquirir bens nessa vida, está dentro do livre-arbítrio. E também, se você quer viver eternamente, ou você quer morrer eternamente. Está dentro do nosso livre-arbítrio. Não é estar livre da vontade de Deus. Aí Deus deixou por nossa conta. Tá certo? E a prova evidente está aqui. Que Deus falou, ó, se do dia que dela comeres, certamente você vai morrer. Então Adão tinha que não ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? E ter comido a árvore da vida. Em inocência ele tinha comido a árvore da vida e ia fazer parte, ia viver para sempre sem conhecer o mal, sem saber fazer o mal. Tudo que viesse de Deus é o bem, né? Que a Bíblia diz que todo bem que vem no mundo vem de Deus. Só as coisas más que não vêm de Deus. As coisas más existem, porque o que é o mal? As pessoas são ignorantes. Pregadores que se pregam, se intitulam grandes oradores, grandes pregadores, que se intitulam teólogos, né? Filósofos, né? Filosofia, estuda filosofia, né? Enfim, um monte de coisa que as pessoas estudam, da ciência humana, né? Da sociologia e assim por diante, e os caras vão pregar nas igrejas, na internet, aí, como eu estou fazendo aqui agora, e eles não sabem o que é a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore que Deus colocou? A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é o mal? O que é o bem? O bem é tudo aquilo que vem de Deus. E o mal é tudo aquilo que é contra o bem. Então, quando você está fazendo o mal, você está escolhendo o lado mal da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando você está fazendo o bem, você está fazendo o bem da árvore da terra. De fato, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela existe, né? Existe o que é a árvore? A árvore é um símbolo, né? Quer dizer o quê? Que o bem é o contrário do mal. E o mal é tudo aquilo que é contrário do bem, né? Então, quando você acerta o salário do seu empregado de R$1.000 por mês, um exemplo, vamos salário mínimo, R$1.400, 412 agora, né? Você vai pagar, eu vou pagar o salário mínimo para você, 1.412. E quando chega no final do mês, você paga para ela 1.412, é o bem, né? Você acertou com a pessoa isso e você está pagando o que acertou, está fazendo bem. E quando você acertou que você é 1.412, mas quando chega no final do mês, você fala, pô, cara, eu estou sem dinheiro, não dá para te pagar, vou te dar só 1.000, 1.400 é muito, eu vou reduzir o teu salário. Esse é o mal. O mal é o contrário do bem. Né? O mal é o contrário da justiça. É a injustiça. Então, só sem aprofundar isso, só para você ter uma ligeira intenção. Então, nós vemos assim, que o homem tem um livre-arbítrio que Deus deu a esse homem que Deus criou no 6º dia, Adão e Eva, né? Eles tinham o livre-arbítrio de escolher entre não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal ou comer dela e morrer, né? E eles, infelizmente, vamos dizer assim, usar a palavra infelizmente, né? Não sei se depois a gente vai aprofundar isso, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e deixaram de comer da árvore da vida, né? A árvore da vida só tinha um fruto na árvore da vida, o fruto da vida, né? O fruto que ia dar vida para eles para viver eternamente, né? E eles tinham a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Eles não tinham a vida eterna estava na árvore da vida, né? E eles comendo, a vida deles ia morrer, né? Como de fato morreram. E para provar agora que eles morreram naquele dia, Deus falou assim, no dia que você comer, você morre. Então, de acordo com o ensinamento da Bíblia, se você pegar toda a leitura da Bíblia, né, toda a revelação de Deus na Bíblia, nós vemos que de fato Adão e Eva morreu no dia que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque tem religiões no mundo que ensinam que não, que Adão não morreu, não foi no dia que Adão comeu. Porque Adão ainda viveu 930 anos, quase 1.000 anos. E aí eles vão lá em Pedro, né? E Pedro diz que um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 é como um dia. Então eles morreram com 930 anos, então eles morreram ainda no dia que eles comeram. Mas, irmão, isso é tudo invenção humana. Invenção humana, porque muitos pregadores, muitos, não é um nem dois, não entendem a Bíblia. Eles estão pregando coisas que eles não entendem, porque a sabedoria não está na faculdade. A sabedoria não está nas religiões. A sabedoria está em Deus, na sua palavra. E na palavra de Deus mostra o quê? Que Adão, quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se separaram de Deus.
Quer dizer, a união que eles tinham com Deus no Éden, quando eles estavam em estado de inocência, era profunda, era uma coisa muito grande, né, muito maravilhosa. E que eles, ao comer e desobedecer a Deus, eles perderam essa comunhão com Deus. E você, nesse mundo, você está vivo nesse mundo, mas você não vive em comunhão com Deus, de acordo com o plano de Deus, você está morto. Efésios 2:1 diz isso no Novo Testamento, para corroborar com essa informação que eu estou dando para você. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, quando o homem está vivo aqui na terra, mas ele vive alheio à vontade de Deus, ele vive sem conhecimento de Deus, sem se preocupar com a justiça de Deus, ele está morto. Apesar de estar vivo na carne, né? Você está comendo, bebendo, dormindo, passeando, jogando, brincando, né? Enfim, fazendo tudo que ele que dá na sua telha, vamos dizer assim, no modo de dizer, né? No seu entendimento, mas espiritualmente você está morto. Os pecados fazem separação de Deus e o homem. O pecado de Adão separou Adão de Deus. O que Deus fez logo depois? Deus tirou Adão do Éden, né, e colocou na terra, né? E fechou o acesso à árvore da vida que estava no Éden, para que o homem, depois de conhecer o bem e o mal, no começo da árvore da vida, e aí viveria para sempre conhecendo o bem e o mal, e aí uns iam optar para fazer o mal e outros iam optar para fazer o bem. E iam viver eternamente. Deus não poderia separar mais eles de Deus. Ia ser uma bagunça, vamos dizer assim, em termos geral, né? Então, Deus, o que é que a Bíblia diz? Que nós, quando alcançamos o Evangelho nos alcançou, o nosso estado era esse. Nós estávamos, estando vós mortos. Mas não estamos vivos na carne. Eu estou vivo aqui falando com você, e aí não estou. Mas, se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, para Deus eu estou morto. O pecado que eu estou praticando, a minha vivência pecaminosa, no adultério, no crime, na violência, no orgulho, nas coisas que são negativas nesse mundo, nas coisas do mal desse mundo, eu estou morto diante de Deus, apesar de estou vivo na carne, né? E em 1 Timóteo 5,6 diz, mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Então a Bíblia está mostrando aqui que tem pessoas que estão vivas, mas estão vivendo em deleites dessa vida, em prazeres mundanos, né? Em coisas injustas nesse mundo, não é verdade? Você, apesar de viva na carne, você vive, mas você está morto diante de Deus. Você não tem comunhão com Deus. Então, Deus que é vida verdadeira. Se você está separado de Deus, você não tem vida. Deus não reconhece a sua existência como vida. É uma existência sem Deus. Essa é a verdade. João 5:25, ó. Em verdade, Jesus falando aqui, é ele mesmo quando esteve aqui na terra, né? Aqui, vivo ainda, não tinha ainda sido crucificado. Jesus falou, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Então, tá vendo? Tem pessoas, nós todos, antes de crer em Cristo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, da maneira vil que nós vivíamos, né? Mas quando nós fomos alcançados pelo Evangelho de Deus, a mensagem do Evangelho, que Deus existe, que Deus é o Criador, que Deus tem um plano maravilhoso e que Deus, para cumprir esse plano de Deus, esse propósito de Deus, Deus enviou seu Filho ao mundo e Cristo veio por causa dos nossos pecados que nós cometíamos quando nós não conhecíamos Deus, cometíamos ele, né, os mais devassos pecados, muitas vezes. Deus, em Cristo, nos perdoa, nos traz de volta para junto de Deus, para nós agora, vivendo com Deus, não mais vivamos nos nossos delitos e pecados que nos separam de Deus. Então, prova aqui que existe pessoas nesse mundo que estão mortas e que vão ouvir a voz do Filho de Deus. E ouvindo a voz do Filho de Deus, você pode voltar a viver para Deus, viver em comunhão com Deus, viver se importando com os mandamentos de Deus. E quando você assim o faz, Deus ressuscita você daquele estado de morte, né, e traz você para a vida, para você poder viver de acordo com a lei de Deus, com a vontade de Deus para a sua vida feliz, não só aqui na Terra, mas também na eternidade, né? Principalmente na eternidade, porque aqui na Terra nós temos tribulações, lutas, situações que não é o que Deus deseja para nós, mas circunstancialmente nós estamos aqui, temos que passar por esse período aqui, né? Para que Deus conheça o coração de cada um de nós e Deus saber quem de nós realmente cremos no seu evangelho, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, ok? Então, a morte que Adão sofreu ali não foi a morte física. Adão pecou naquele dia que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus tirou ele do jardim do Éden, colocou ele na terra, e aí podemos dizer que aí começou a contar a vida de Adão. Diz que Adão viveu na terra 930 anos, né?
O tempo que Adão ficou vivendo no Éden, no seu estado de inocência, a Bíblia não diz quanto tempo foi, se foi um dia, se foi 1000 anos, se foi 10.000 anos. A Bíblia não fala, aquele tempo não era contado, porque Adão não ia morrer, certo? Porque ele não tinha, a morte não tinha entrado nele para ele morrer, né? Ok? Espiritualmente, né? Ok? Então nós vemos que o tempo que Adão viveu na Terra, né, nós podemos, aí nesse ponto, nós podemos, né, ter a nossa interpretação. Uns podem achar, não, 930 anos que Adão viveu foi desde o dia que Deus criou, no sexto dia. E morreu 930 anos depois. Como também pode ser, também, aí a Bíblia não entra nessa questão. Pode ser que esse tempo de Adão viver na Terra foi quando Adão foi colocado fora do Éden, né? E aí agora, como um ser humano criado por Deus, que conhece o bem e o mal, e que tem vontade própria, aí começou a contar a vida de Adão. Ele viveu 930 anos, né? Tá certo? E também Efésios 5,14, para corroborar aqui com essa informação da Bíblia Sagrada de Deus, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. Então aqui no livro de Efésios está dizendo que desperta tu que dormes. Então a morte espiritual é como um sono, né? Você está dormindo, né? Você está no mundo, envolto com as coisas do mundo, o tempo está passando e você não está nem vendo, é como se fosse um sono, né? Você está como se estivesse dormindo, numa letargia espiritual que você não percebe. Mas quando estamos nesse estado de morte aqui, que é a primeira morte, que a Bíblia fala que existe, na Bíblia, você vê que existem 3 mortes na Bíblia, né? Sendo 2 que não foi vontade de Deus, não é vontade de Deus, não é vontade de Deus, e uma que é vontade de Deus, né? Uma foi Deus que ordenou. Aí vamos aprender isso, depois vamos ter outras lives. Existem pelo menos 3 mortes na Bíblia. A morte espiritual, primeira morte, que é essa morte que você, por causa do pecado que você está praticando, você está separado de Deus. Para Deus você está morto. Os pecados fazem um muro entre você e Deus, um obstáculo, né? Que você não pode andar com Deus, nem Deus pode andar com você. Né? E nesse estado de morte, Deus pode trazer você para a vida. Você está morto, é como se você estivesse dormindo numa cama, né? Quando uma pessoa está dormindo numa cama, você chama a pessoa e a pessoa ouve, não ouve? Uma pessoa quando está deitada numa cama dormindo, parece que ele está morto, não parece? Sério, falando literalmente, você que está me ouvindo, quando você vê sua esposa dormindo na cama lá, né? Ou seu marido dormindo na cama lá, e você entra no quarto, a impressão que eu tenho é que o cara pode estar até morto, né? Porque está lá dormindo, todo enrolado, cobertor, aparentemente parece que ele está morto, mas ele não está morto, ele está dormindo, né? Se você chamar ele, né? Seu marido, José, vamos que ele chama José, acorda, ele vai acordar, não vai acordar? Porque ele está num estado de que estivesse morto, mas não está morto. Você chamar ele, ele vai ouvir e vai poder se levantar. Então a primeira morte é mais ou menos isso. A pessoa está separada de Deus, está no estado de vivendo entre os mortos, no meio dos mortos, no pecado, nas ilusões dessa vida humana, né? E Deus, mas nessa primeira morte, Deus pode chamar você. Através do Evangelho, Deus pode chamar. Né? Você pode ouvir a voz de Deus. E aí o que você tem que fazer quando você ouve a voz de Deus? Você tem que se levantar, né? Quando a mulher do pessoa que está dormindo lá, e ela chama o marido dela, José, acorda, já está na hora de trabalhar, o que ele tem que fazer? Ele ouviu o chamado e ele tem que fazer o quê? Ele tem que se levantar, né, para ir trabalhar. Está na hora de ir trabalhar. Também Deus também, você está no mundo vivendo em pecado, fazendo todo tipo de sorte de coisa, todo tipo de farra, todo tipo de tudo aquilo que dá prazer à sua alma, ao seu corpo físico, né? Então você está no adultério, você só trabalha para ganhar dinheiro, você não tem tempo para outra coisa, outros trabalham para tomar o dinheiro dos outros, né? Vamos dar um exemplo. Mas se você ouvir o Evangelho, você se acordar, levantar dessa vida, dessa situação que você está vivendo e voltar para Deus, Deus recebe você. E você agora vai passar a viver para Deus por causa da sua obediência ao chamado de Deus. Então nós vemos aqui que a primeira morte que Adão sofreu quando ele pecou no Jardim do Éden, foi a morte espiritual. O primeiro estágio da morte espiritual. E Adão se separou de Deus, perdeu a comunhão com Deus. Ok? Antes, no Jardim do Éden, era uma felicidade só, né? Porque Adão era inocente, eles não conheciam o mal. Nem ele e Eva conheciam o mal. Né? Mas eles pecaram diante de Deus ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus havia proibido a Adão. E que Adão deve ter ensinado isso para Eva. Quando Deus formou Eva,
Adão já tinha ouvido esse ensinamento de Deus, né? Olha, não pode comer daquela árvore, provavelmente, então, quando Deus formou Eva e colocou diante de Adão, Adão amava Eva, Adão deve ter dito para Eva, olha, Deus falou que pode comer de tudo, o Senhor falou que nós podemos comer toda a árvore aqui, mas não dessa árvore aqui, se nós comer, a gente vai morrer. Então a Eva não aprendeu esse ensinamento direto de Deus. Eva, provavelmente, ela aprendeu esse ensinamento de Adão, né? Então, por isso que a Bíblia diz que Eva, ela foi enganada, né? Mas Adão não foi enganado, porque Adão, quem falou para Adão que não era para comer era o próprio Deus, né? E Adão, quando ele pecou, o pecado de Adão é maior do que o de Eva, né? Maior do que o de Eva, né? Porque Eva não ouviu direto de Deus. Adão que ensinou para ela, certo? Ok? Então, Adão é o pecado, diz que o pecado entrou no mundo pelo pecado de um homem, né? Que é esse homem, Adão, né? O pecado entrou no mundo, né? E a morte passou para todos os homens. Por causa do pecado de Adão, a morte passou para todos os homens. Então, não vamos aprofundar agora, mas graças a Deus que chegamos até aqui, para a live não ficar muito grande, nós vamos continuar. Eu espero que você tenha aprendido assim, que Deus, a verdade de Deus, que é eterna e invencível, que Deus criou o homem no sexto dia, corpo, alma, espírito, o homem completo. Deus pegou esse homem, colocou ele no jardim do Éden, né? Que era na terra, e Deus ordenou a Adão, Deus deu para Adão o livre-arbítrio, né? Deus criou o homem também, aí com o livro nós aprendemos nessa live aqui, que o homem tem livre-arbítrio. Onde nós aprendemos que o homem tem livre-arbítrio? E livre-arbítrio não só para escolher coisas nessa vida humana. Se eu vou escolher, eu não gosto de tomate, eu gosto de maçã. Eu não quero casar com uma mulher baixa, eu gosto de mulher alta. Isso é livre-arbítrio, né? Tem pessoa que gosta de casar com uma mulher menor, de corpo menor, mais franzino. Tem outras pessoas, não, eu só quero casar com uma mulher alta. Tem mulher também que é assim. Não, eu não quero casar com o mais baixo do que eu quero casar com o mais alto. Não é verdade? Já tem outra mulher, não, que ela não quer casar com o marido, ela quer casar com um homem que ela goste, que pode ser um homem baixo. É o livre-arbítrio de cada um de nós, né? Mas nós não podemos restringir o livre-arbítrio somente a coisas relacionadas à vida horizontal do homem na Terra, como muitas religiões ensinam. Não, o livre-arbítrio que você tem é com quem você quer casar, com quem você quer viver, com quem você quer morar, o carro, da cor do carro que você vai comprar, se você não gosta de preto, gosta de branco, esse é o livre-arbítrio. Não, futilidade. Aqui na Bíblia diz assim, que Deus falou, no dia que você comer, certamente morrerás. Então Adão tinha o direito de escolher se ele queria viver ou se ele queria morrer. E Adão escolheu o quê? Desobedeceu a Deus, a ordem de Deus, e comeu, e morreu, né? Então hoje também nós, com o livre-arbítrio que como nós somos descendentes de Adão e Eva, toda a raça humana é descendente de Adão e Eva, e nós aprendemos em outra live, né? Que todos nós, não importa a sua situação, se você é branco, se você é amarelo, se você é vermelho, se você é negro, se você é moreno, se você é alto, se você é baixo, se você é rico, se você é pobre, se você é inteligente, se você não é inteligente, se você é uma pessoa deficiente, né? Que nasceu com uma deficiência, né? Não importa. Todo ser humano é descendente de Adão e Eva. Nós aprendemos em outra live que essa história de dizer que Caim, quando Deus expulsou Caim da presença de Adão no jardim do Éden, Caim foi morar em outro lugar, que na Bíblia diz que era a terra de Nod, e lá existia gente, ser humano. E lá ele conheceu uma mulher, uma moça lá, uma mulher, e com ela eles casou, né, e foram viver junto e tiveram filhos e filhas. Mentira. Irmão, você que está me ouvindo, eu digo isso com palavras certas, verdades, mentira. O correto, o que aconteceu naquela situação foi que Caim, ao sair da presença do seu pai e da sua mãe, né, que ele não podia mais viver com ele ali, com seus irmãos, porque ele tinha matado o seu próprio irmão, Deus expulsou ele, falou, você vai embora para aí. E ele então levou com ele, ou posteriormente ele veio e levou uma irmã dele, ou uma sobrinha, porque Adão teve filhos e filhas, não foi nenhum nem dois filhos. E os filhos de Adão tiveram filhos e filhas, né? E ele deve ter tomado uma das suas irmãs ou uma das suas sobrinhas e levou com ela. E lá, diz a Bíblia, chegando lá na terra de Nod, ele conheceu sua mulher. Conheceu na Bíblia não significa que ele encontrou alguém que ele nunca tinha visto, não. Conhecer na Bíblia significa o quê? Significa que ele teve relação íntima com a sua mulher, que ele levou a sua irmã ou sua sobrinha, sei lá, e ele gerou filhos e filhas. Aí a pessoa que não entende a Bíblia vai dizer assim, mas então é pecado, então Deus é mau, porque como que o cara pode
se relacionar com a irmã dele ou com a mulher dele, isso na Bíblia diz que é pecado. Mas isso é pecado quando mais para frente que Deus deu a lei de Moisés. E na lei de Moisés, Deus mostrou que não podia haver casamento, relação íntima entre pai e filho, mãe e filho, filho e pai, filho e tia. Você não pode casar com sua tia, você não pode ver a nudez da sua tia. Quer dizer, você não pode conhecer a sua tia, você não pode conhecer a sua irmã, você não pode conhecer. Isso Deus deu 1500, 2000 anos depois que veio a lei de Moisés, onde Deus, como aí tinha multidão de pessoas vivendo na terra, não precisava mais eu me casar com a minha irmã. Mas na época de Caim, não tinha outra opção. Né? Naquele tempo não tinha ainda irmã, não era nem chamado, vamos dizer, de irmão, né? Era irmão, mas não tinha outra pessoa que não era teu irmão. Né? É que nem hoje, você vai num lugar e fala, aqui está meu irmão. Por quê? Porque tem 100 pessoas e teu irmão é aquele que você trouxe junto com você. Então, eu estou trazendo aqui meu irmão, gostaria que o senhor conhecesse, né? Mas na época de Adão, entre eles não sabiam o que é irmão, sobrinho, tia, isso, aquilo lá. Ainda não tinham um conhecimento profundo sobre isso, porque era uma família só que estava vivendo na Terra. Então, naquele tempo, era possível o filho casar com a sua própria irmã, não teria nenhum problema. Porque havia uma necessidade de procriar e encher a Terra, Deus tinha dito. Perfeito? Então, nós aprendemos, vamos pôr isso na nossa cabeça, que Deus criou o homem com livre-arbítrio. E a prova desse livre-arbítrio é que Deus falou para Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, tudo que você pode comer, inclusive da árvore da vida que estava no meio do jardim. Mas desta árvore aqui, a árvore do conhecimento do mal dela, você não vai comer, porque se o dia que você comer, você morre. E nós vemos que Adão pecou diante de Deus, comeu da árvore, e ele tinha a liberdade, ele tinha o livre-arbítrio para escolher também se ele queria viver ou morrer. Você está entendendo? Tá entendendo? Então o livre-arbítrio ele é amplo, ele é grande. Então, depois vamos aprofundar nessa questão do livre-arbítrio, né? E nós vemos que, então, quando Adão comeu, no dia que ele comeu, ele morreu. E tem religiões que ensinam que não, que Adão não morreu, que a morte que Deus está dizendo aqui é a morte física. Por isso que Adão morreu 930 anos. Mas não é futilidade. A Bíblia mostra que nós, antes de conhecermos o Deus, o Evangelho de Cristo, agora no nosso tempo, né? Nós estamos vivendo a era neotestamentária, nós, antes de conhecermos Cristo, de recebermos Cristo como nosso Senhor e Salvador, antes de nós recebermos Cristo como Filho de Deus, nós estávamos mortos. Apesar de nós estar vivos na Terra, comprando carro, estudando, fazendo faculdade, PhD nisso, PhD aquilo. Mas diante de Deus você está morto. Tá certo? Então, aí, por meio do Evangelho, Deus nos vivificou por recebermos Cristo como Filho de Deus, né? Ok? E a Bíblia diz também que aqueles que vivem deleites e prazeres desse mundo, sem se portar com a vontade de Deus, também estão mortos diante de Deus. Certo? Está no estado de morte. Né? Mas nessa primeira morte, que é a morte que os pecados separam nós de Deus aqui na Terra, nessa primeira morte, Deus pode nos chamar para a vida, para viver para Deus. E essa verdade está relacionada, está um exemplo, estou dando, né, uma analogia, ao estado de uma pessoa que está dormindo. Né? A pessoa está dormindo na cama, mas você pode chegar lá e chamar eles. Olha, João, levanta, né? Está na hora de nós ir trabalhar. Vamos lá, já chegou a hora, já são 6 horas da manhã, vamos levantar. E ele tem a parte dele. Qual é a parte dele? A parte dele é ouvir, se levantar, né? Se ele ficar deitado, ele vai ficar morto lá, né? Como morto, né? Agora, também na questão da fé, da viver com Deus, você está ouvindo o chamado de Deus. Deus está chamando você, por exemplo, aqui, você está ouvindo na live. Essas verdades aqui que você não aprendeu ainda, que você não entendeu ainda, mas agora Deus está dando para você essa oportunidade de você entender. E você ouvir, e você fala, puxa vida, graças a Deus, olha, eu não tinha ouvido, eu tinha aprendido diferente, que o homem, o espírito do homem já vivia com Deus na eternidade, e Deus enviou esse espírito para cá. E eu estou aqui, mas como eu sou filho de Deus na eternidade, quando morrer, eu vou voltar para Deus. Meu espírito, essa é a história. A história é que Deus criou o homem no 6º dia da criação. E o homem é um ser completo, espírito, alma e corpo. Então, no 6º dia, Deus criou o corpo humano do pó da terra e criou a alma do homem e o espírito do homem, que estão intrinsecamente ligados, e colocou dentro quando Deus soprou no Adão o espírito que dá vida, o espírito humano foi colocado dentro do corpo de Adão, e a alma também. E o homem se tornou o quê? Uma alma vivente, né? Ok? Com um espírito humano dentro dele, onde está a alma desse espírito. E essa alma e esse espírito é que Deus quer salvar da segunda morte que vai ocorrer no futuro. Depois nós vamos aprofundar nisso, certo? Então, graças a Deus, que Deus ilumine nossa mente, nosso coração, que tenhamos um bom descanso, se você estiver à noite, boa noite, à tarde, uma boa tarde, e se for de manhã, um bom dia, para que Deus abençoe a todos nós,
e que nós possamos estar juntos na próxima live aí, para nós aprendermos mais da palavra de Deus, das verdades eternas de Deus, que estão na Bíblia e são invencíveis. Ninguém pode derrotar essa verdade. Está aqui. Né? Eu não vou nem aprofundar mais. Mas Deus falou, no dia que você comer, você morre. Então, o livre-arbítrio o homem tem de escolher entre a vida e a morte. Eu não vou me aprofundar, porque senão o tempo vai já quase 1 hora. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.